Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira de volta aqui para conversar com vocês sobre dois assuntos. Primeiro, o amistoso de logo mais entre Santos e Red Bull Leipzig da Alemanha. Jogo festivo, será que nós podemos dizer assim? Que você pode assistir a partir das 19 horas com transmissão do Sport TV e também do Premier. E o segundo assunto, será que já temos o substituto de Pedro Martins? E se a resposta for sim, será um CEO ou será um diretor de futebol? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Não esqueça do seu like, se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. A minha eterna gratidão a todo mundo que tem chegado aqui ao canal. Seja muito bem-vindo. Vamos rumo aos 15 mil inscritos. Chegando nessa marca, sorteio de uma nova camisa do Santos para vocês. E, aliás, eu preciso enviar a camisa do Nicolas, que ganhou o sorteio dos 10 mil. Não posso esquecer. Se você estiver vendo esse vídeo, me desculpe, Nicolas, mas ela chegará o quanto antes aí na sua casa, tá bom? Like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, hype o vídeo. Não esquece do hype, gente. Senta o dedo no hype aí. E se você quiser se tornar membro do nosso canal, clique no botão Seja Membro e aí você pode enviar o seu WhatsApp para o e-mail do nosso canal, o canal filhodepeixe@gmail.com. Eu vou te incluir no grupo de WhatsApp do canal, tá bom? Sem mais delongas, bora falar de Santos e Red Bull Leipzig, que vocês estão percebendo que eu estou num ambiente pouco conhecido por alguns de vocês. Estou aqui nos estúdios do Radar de Notícias, o telejornal que eu apresento a partir das 18 horas. Hoje é dia de sessão da Câmara, acabei de planejar o programa, já vou sair para almoçar e estou aqui no tempo que sobrou gravando para falar com vocês. Bom, gente, honestamente eu não tenho muito o que falar sobre este jogo entre Santos e Red Bull Leipzig. Eu provavelmente nem conseguirei assistir, porque o Radar de Notícias, o programa que eu apresento diariamente, é das 18 às 19 horas, então quando o melão estiver rolando, eu ainda estarei aqui na redação. Tenho que me deslocar para minha casa em São Paulo, devo chegar quase no começo do segundo tempo, talvez eu assista o segundo tempo e honestamente acho que não vou perder muita coisa, tá? Mas assista esse jogo, prestigie, hoje tem Peixão em campo. Porque sendo bem sincero, gente, eu acho esse amistoso bastante inútil, tá? Talvez eu mudaria de opinião, eu tivesse uma outra opinião se esse amistoso não viesse num pior momento possível. Por que você está falando isso, André? Gente, é claro que nós ficamos todos felizes com a vitória do Santos contra o Vitória, a vitória contra o Vitória, né? Ou melhor, o triunfo contra o Vitória, para não repetir. Mas o Santos ainda está na zona de rebaixamento. O Santos ainda é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Santos venceu a primeira partida depois de um intervalo de 7 jogos. O Santos, no próximo domingo, tem um adversário muito duro, que é o Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. A prioridade do Santos, ainda mais depois da eliminação patética e ridícula contra o CRB na Copa do Brasil, tem que ser o Campeonato Brasileiro. E o Santos não poderia ter esse desvio de foco nesse momento. Então, eu acho que esse amistoso não agregará nada ao Santos. E o próprio Santos está tratando esse jogo como apenas uma obrigação contratual. Não sabemos quanto o Santos vai ganhar com esse amistoso, se é que ganhará. O Kleber Xavier deu uma entrevista ao Lucas Mussetti no UOL e ele disse que vai usar no máximo 2 ou 3 titulares e ele cita ali o Neymar, que tem uma obrigação contratual, porque o Neymar é patrocinado pela Red Bull, empresa que dá o nome ao clube. O Neymar deve jogar o primeiro tempo e sair, ou até sair antes do fim do primeiro tempo. E o Kleber Xavier cita nessa entrevista para o Mussetti 2 nomes, Zé Ivaldo e Escobar. O Escobar está uma semana sem jogar, porque não jogou contra o CRB, já que foi expulso no jogo de ida, e não jogou contra o Vitória, porque foi expulso no clássico contra o Corinthians. Para que ele tenha ritmo de jogo, o Escobar deve jogar pelo menos um tempo. E o Zé Ivaldo, que não jogou contra o Vitória, vai readquirir ritmo pensando no jogo de domingo contra o Botafogo. No mais, o amistoso deve servir para o Kleber Xavier fazer testes. Tem até uma provável escalação, que eu vou ver aqui, que basicamente é a seguinte, ó. Deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Vejam só os jogadores que devem entrar em campo com a camisa do Santos. Eu até perdi aqui a escalação, mas a escalação é mais ou menos a seguinte: João Paulo, Sherman, Zé Ivaldo, Luizão e Escobar, Bom Tempo, Ian
e Neymar, Tassiano, Veron e Tiquinho Soares. Acertei de cabeça a escalação porque eu já tinha lido essa reportagem. São todos jogadores reservas ou garotos que precisam de minutagem. O Ian, principalmente, eu destaco, e o Lucas Mussetti informa que o Furt, por exemplo, deve ser testado nesse jogo. Mas, gente, esse amistoso não vai trazer nada de positivo para o Santos. Primeiro, se o Santos ganha do Red Bull Leipzig, essa vitória não pode servir de ilusão, porque de nada adianta ganhar um amistoso que não muda o preço do dólar, que não muda o preço do pão francês e perder do Botafogo no domingo. E ainda que o Santos tome uma porrada do Red Bull Leipzig, a única coisa que me deixa com medo é: será que isso vai abalar os guerreirinhos da Vila Belmiro? Será que isso vai afetar a confiança desses jogadores para o jogo de domingo? Eu espero que a resposta seja não. Primeiro, porque os jogadores considerados titulares nem em campo estarão. E segundo, que nós temos que separar alhos e bugalhos, né? Um amistoso, festivo, contra um clube que está no Brasil fazendo uma turnê para divulgar a marca, divulgar alguns jogadores, nada tem a ver com o Campeonato Brasileiro. Nada, absolutamente nada. Esse jogo só vai servir para matar a saudade do Santos, que a gente gosta de ver o Santos em campo, mas esportivamente falando, este amistoso não agrega nada. Repito, se perder e tomar uma sacolada, pode virar notícia por dizer, olha, mais um vexame do Santos. Pegou um time que já está de férias, acabou a temporada na Europa, e os caras vieram aqui e deram um totó no Santos. E se ganhar, também, gente, eu pelo menos, eu não sei a opinião de você que está vendo esse vídeo. Para mim, se o Santos ganhar de 72-0 do Red Bull Leipzig e fizer um fiasco contra o Botafogo no domingo, eu vou ficar possesso. Porque o Santos tem uma oportunidade de ouro de sair da zona do rebaixamento na próxima rodada, em que pese a dificuldade do adversário, que é o Botafogo. Certo? Então, é o seguinte, parabéns aí aos envolvidos por ter marcado esse amistoso. Eu acho que ele vem em péssima hora, eu acho que ele só atrapalha, bate na madeira aí, eu tô até batendo aqui na madeira. Imagina se o Neymar se machuca num amistoso desse, né? Ou outros jogadores fundamentais para o time do Santos, Zé Ivaldo, Escobar, o próprio Bom Tempo. Se alguém se lesiona, o que acontece? Não estou falando de entrada dura, porque amistoso a gente sabe que é café com leite, mas um estiramento, uma torção de tornozelo, essas coisas podem acontecer. Eu espero do fundo do coração que isso não aconteça, mas pode acontecer. São as fatalidades inerentes ao esporte. Então, de minha parte, gente, que o Santos ganhe o jogo, mas que isso não mude em nada o foco total que tem que ser no jogo do Botafogo. E antes que alguém pergunte, André, vai ter pós-jogo deste jogo? Gente, não, porque eu talvez nem consiga ver o jogo, e eu não vou analisar uma partida que eu não assisti. Seria o fim da picada, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião sobre o amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig. E antes da gente falar do provável ou possível novo diretor de futebol do Santos, peço para que você deixe o seu like, tá bom? Se estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like e opine aí o que você acha desse amistoso e já deixa a sua opinião sobre Alexandre Matos. Você é a favor da chegada do Alexandre Matos? Esse é o tópico que a gente vai falar agora para encerrar o vídeo. O jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, trouxe a informação na manhã desta quarta-feira de que Alexandre Matos é um dos alvos da diretoria santista para o lugar que era ocupado até horas atrás por Pedro Martins. Alexandre Matos, atualmente no Cruzeiro, é um dos nomes cogitados pelo Santos. A reportagem do Thiago Fernandes diz o seguinte, que até o momento em que a reportagem foi escrita, não havia sido feito um contato com o Alexandre Matos, mas era um nome cogitado internamente pela direção do Santos. Antes de dar minha opinião sobre o Alexandre Matos, deixa eu voltar algumas casas aqui para te contextualizar. Ao longo do dia de ontem, terça-feira, só para te posicionar na linha cronológica, algumas fontes deram a informação de que o Santos já tem nomes na mira. Primeiro, voltando a citar o Lucas Mussetti, o Santos teria 3 alvos, todos eles empregados, todos eles em clubes da Série A. Um deles é um nome que o Santos já tem uma conversa e outros 2 seriam ali planos B e C, mas o Lucas Mussetti não divulgou o nome deles, porque ele informou lá no seu canal do Instagram que a fonte que lhe passou essa informação pediu para que não revelasse o nome, para não atrapalhar as conversas. Então seriam 3 nomes, todos de Série A, todos empregados. E o De Olho no Peixe
depois da reportagem do Lucas Mussetti, publicou o seguinte, de que isso foi publicado ontem às 4h08 da tarde, de que o Santos tinha conversas avançadas com um diretor para o cargo de executivo de futebol, que também era uma função desempenhada pelo Pedro Martins. Então aí, dito isso, eu quero voltar para a informação do gol, porque o Thiago Fernandes narra que ainda não tinha sido feito nenhum contato com o Alexandre Matos. E, em sendo verdade a informação do De Olho no Peixe de que o Santos tem conversas avançadas, como é possível ter conversas avançadas com alguém que você nem fez contato? Então, será que é mesmo o Alexandre Matos? Mas como foi o único nome que vazou até o momento, eu vou comentar aqui, vou dar minha opinião sobre o Alexandre Matos. O que eu acho do Alexandre Matos? Primeiro, seria o nome mais experiente, o nome com mais bagagem, mais estofo, mais currículo a ocupar o departamento de futebol do Santos há muito tempo. Vamos fazer uma retrospectiva curta aqui. Pedro Martins, absolutamente inexperiente, em que pese o fato de já ter passado por Vasco, Cruzeiro e Botafogo. O Alexandre Galo dispensa apresentações, né? Não preciso gastar saliva com o Alexandre, com o Paulo Brax. O Mazuco, acho que está agora no Botafogo, não sei se ainda está. Estava até pouco tempo atrás. É um nome que tem certa trajetória no mercado, mais menos do que o Matos. Chumbinho, dispensa apresentações, né? Não vamos falar do Chumbinho, pelo amor de Deus. Entre outros que passaram pelo Santos. O currículo do Alexandre Matos é infinitamente superior a todos esses. Agora, quem é o Alexandre Matos? Para quem não sabe, para quem não se lembra. Montou o time do Cruzeiro, bicampeão 2013-2014. Montou aquele timaço do Palmeiras que passou a empilhar títulos e no meio da década passada rivalizou com o Santos, Campeonatos Paulistas, Copa do Brasil, etc, etc e tal. E agora montou esse time do Cruzeiro que começou meio esquisito. Nossa, será que contrataram jogadores certos, jogadores já na reta final de carreira e o time do Cruzeiro não ia? De repente o trabalho do Leonardo Jardim deu liga e o Cruzeirão cabuloso tá voando no Campeonato Brasileiro. Então ele é conhecido por montar times bons, em que pese o fato de montar times com muitos medalhões. O próprio Cruzeiro, para a gente ficar no exemplo mais recente, contratou Fagner, contratou Cássio, contratou o Wallace, volante que surgiu no Grêmio, contratou uma galera aí, né? Contratou também o Gabigol, que, embora não tenha 30 anos de idade ainda, é um medalhão, é um jogador rodado. Contratou o Dudu, que foi um verdadeiro fiasco, né? O Dudu, inclusive, que ele levou para o Palmeiras. Então, esse é o tipo de trabalho do Alexandre Matos. Mas percebam, tanto nesse Cruzeiro agora que está dando liga, quanto no Cruzeiro lá de trás, que ganhou 2 campeonatos brasileiros, no Palmeiras multicampeão, é carteira aberta, é dinheiro lá em cima, é gasto lá no teto. O Alexandre Matos é um gastador. A pergunta que eu faço é, o Santos tem condições de gastar essa grana agora? Com risco de transfer ban batendo na porta do Caixinha, do Jean Lucas, do João Basso, vai ter condição de gastar os tubos? Gastar o que tem, o que não tem? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se o Santos disser, Alexandre Matos, agora é austeridade fiscal, o Alexandre Matos consegue contratar com gasto reduzido? Ele tem muitos contatos, ele tem muita experiência, ele tem um ótimo trânsito no bastidor da bola, isso é inegável. Mas ele tem na sua carteira de potenciais jogadores o famoso bom e barato? Não sei. Não sei. Ele é conhecido por gastar bastante, né? Então, fica aí esses questionamentos. Agora, é inegável que ele é vitorioso, que ele é vencedor. É inegável que, comparado com os demais que passaram pelo Santos, ele seria o de trajetória mais completa no futebol. Mas essas são as dúvidas. Além da dúvida que eu citei no começo da minha exposição, de que o Thiago Fernandes informa no Gol que ele não foi procurado, enquanto o De Olho no Peixe diz que o Santos já tem uma conversa engatilhada com alguém. Não me parece ser o Alexandre Matos, eu acho. Estou analisando as informações disponíveis. Então, fica aqui a minha pergunta. E um último ponto, que eu tenho muita curiosidade, é Palmeiras, absolutamente organizado. Cruzeiro, SAF, tem um dono, clube organizado. Apesar do Pedrinho BH ser meio maluquinho das ideias.
Se o Alexandre Matos vier para o Santos, como é que vai ser essa atuação? Num clube absolutamente bagunçado, em que os diretores de futebol se tornam escudo do Marcelo Teixeira. Como será a atuação e o comportamento do Matos? Se ele começar a tomar pancada pelas incompetências da gestão do Marcelo Teixeira, será que ele não pega o boné e vai embora? São dúvidas, são perguntas que eu tenho, são perguntas que eu faço. E eu faço para você também. E quero que você responda, se possível. Opine sobre Alexandre Matos, dê a sua opinião sobre o amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig, tá bom? Hoje o tema do vídeo nem seria esse, vou dar um spoiler, esse vídeo provavelmente sai amanhã. Vamos falar sobre Souza e Escobar. Dá para os dois jogarem juntos? Dá para improvisar alguém na direita? Souza de ponta esquerda? Falaremos sobre isso muito provavelmente amanhã, a não ser que surja uma notícia urgente, uma breaking news. Era o tema de hoje, mas quando surge o tema do Alexandre Matos, eu mudei o planejamento do canal, tá bom? A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Não esqueça de se inscrever, rumo aos 15 mil inscritos. Dedo no like, dedo no hype, torne-se membro se quiser e puder. A gente se vê a qualquer hora. Ótima quarta-feira, um abraço e tchau.